na presença do Deus vivo, vamos confessar nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, nós confessamos que pecamos muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. E neste instante pedimos perdão. Lava-nos com o precioso sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Porque só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, que é nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Levante a mão direita e diga: neste momento eu vou ouvir a santa palavra de Deus, porque ela me faz muito bem. Bem para o meu corpo, bem para a minha alma, bem para o meu espírito. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
A palavra de Deus nesta noite nos diz com muita clareza que o Espírito de Deus sopra onde quer. Ninguém controla o Espírito de Deus. Ele desce onde bem entender. Em outras palavras, Deus não é propriedade de ninguém. É por isso que nós dizemos que a placa de uma igreja, o nome de uma igreja não salva ninguém. O nome da igreja é irrelevante. O que importa é a presença de Deus. O que faz diferença numa comunidade é o derramamento do Espírito Santo. Porque conforme a comunidade vai sendo capacitada pelo Espírito Santo, ela vai fazendo a obra de Deus. Nós vemos na primeira leitura o Espírito do Senhor sendo derramado sobre a comunidade de Israel no tempo de Moisés. A obra de evangelização requeria muito trabalho. Eram mais ou menos 3 milhões de pessoas. Era uma comunidade muito grande. E Moisés era o líder daquele povo. Era quem orientava espiritualmente. Porque sem uma orientação espiritual segura, as pessoas perecem. Muitas pessoas morrem antes do tempo, antes de cumprir a missão aqui na terra, por falta de uma liderança espiritual segura. Então as pessoas começam a enveredar por caminhos errados, a agir de modo errado, e não duram muito tempo. Tem pessoas que morrem antes do dia marcado, porque guardam muitas emoções negativas. É mágoa de fulano, ódio de cicrano, isto contra aquele, aquilo contra aquela. As emoções envenenam, matam a gente. Existem pessoas que por causa dos problemas se enchem de bebidas alcoólicas. Um copo de vinho às refeições faz bem. Talvez uma pequena dose de uísque, de cachaça, qualquer bebida depois das refeições ou antes, pode fazer bem também. Mas se você beber uma garrafa inteira de bebida alcoólica, ou 2 ou 3, às vezes você vê pessoas que bebem dezenas de garrafas durante o dia. Isso faz mal. Isso mata antes do tempo.
Quantas pessoas se encharcam de drogas para esquecer os problemas, porque não tem tido uma orientação espiritual segura, não conhecem a palavra de Deus, então elas necessitam de drogas fortes para encontrar um pouco de paz. E essas drogas matam. Então, a pessoa precisa de uma liderança cheia do Espírito Santo, de uma orientação segura, embasada na palavra de Deus. Os israelitas tinham à sua frente apenas Moisés. Era difícil para ele atender aquela comunidade tão numerosa. Então Deus achou por bem derramar o Espírito Santo sobre um grande número de pessoas, para que eles também profetizassem, para que eles também fossem capazes de consolar, de exortar, de edificar o povo, de ensinar o que precisava ser ensinado. A solução de Deus foi derramar o Espírito Santo sobre um grande número de pessoas. E Deus continua agindo da mesma maneira. O agir de Deus não diferenciou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Em nossa comunidade, o Espírito Santo tem sido derramado profusamente. Eu tenho a impressão que nós precisamos muito de Deus. É por isso que Ele tem soprado sobre muitas pessoas. Eu me lembro no início da associação, sozinho atendendo as pessoas, não era muito fácil. Embora Deus tenha sempre me dado muita força, mas aos poucos o Espírito Santo foi soprando e capacitando pessoas, e soprou onde quis. Se Ele quiser, Ele sopra sobre você, e eu não devo agir como fez o auxiliar de Moisés, Josué, que também foi um grande homem de Deus. Josué, quando viu as pessoas profetizando, falando em nome de Deus, ajudando os israelitas, Josué ficou com ciúmes. O sacerdote é você, Moisés. É você que deve falar com Deus. É você quem deve impor as mãos sobre as pessoas, fazer a obra. E Moisés deu uma lição muito grande para Josué. Eu acho que naquele dia Josué cresceu. De anão ele se tornou gigante. E Josué disse: nós não devemos ter ciúmes. O Espírito de Deus sopra onde quer, capacita quem quiser. Quisera eu que toda a nação israelita profetizasse. Quisera eu que todos eles estivessem cheios do Espírito Santo. Hoje é a mesma coisa. O nosso desejo
é que o Espírito Santo sopre. E sopre de uma maneira abundante sobre você. E que você também profetize. E que você também faça a obra de Deus. Os apóstolos caminhavam pelas cidades da Judéia e encontraram um homem expulsando demônios, impondo as mãos sobre as pessoas, curando no nome de Jesus. E imediatamente os apóstolos, enciumados, proibiram aquele homem de expulsar demônios no nome de Jesus, de impor as mãos, curar os doentes no nome de Jesus, impediram ele até de pregar a palavra no nome de Jesus. E todos eles imponentes foram até Jesus e disseram: Mestre, nós encontramos um homem que expulsava demônios no teu nome e proibimos ele de fazer a obra. Então Jesus disse assim: não lhe proibais, não lhe proibais. Ninguém faz a obra no meu nome e logo depois vai falar mal de mim. Se o Espírito de Deus soprou, deixa ele fazer a obra. Que lição! Então o nosso coração não pode ficar enciumado, porque tal pessoa recebeu um dom de Deus e está capacitada para fazer a obra. Não. É preciso alegrar-se, porque o mundo precisa de Deus. O mundo precisa da palavra. O mundo está doente, precisa de cura. O mundo está acorrentado, amarrado, precisa de libertação. E pouquíssimas pessoas estão fazendo essa obra. Pouquíssimas pessoas têm coragem de exercer esse ministério no nome de Jesus. Porque é um ministério perseguido. O próprio Jesus profetizou: sereis perseguidos por causa do meu nome. Então o nosso coração não pode se entristecer com perseguições, com calúnias, com difamações. Muito pelo contrário. É um sinal visível de que estamos fazendo a obra de Deus, estamos incomodando Satanás. E que para nós está preparada a coroa da vitória. Nós vamos reinar com Jesus na eternidade. Quando nós recebemos o Espírito Santo, Jesus alerta. É preciso ter responsabilidade. É preciso ter muito amor no coração. Você já não pode se comportar como os pagãos. Quem guarda rancor de uma pessoa é aquele que não conhece Jesus. Quem retém mágoa, ódio, coisas assim, é quem não tem o Espírito Santo. Então você que foi escolhido para estar no caminho, eu não estou falando somente ao corpo ministerial, eu estou falando a toda a comunidade. Você não pode ficar guardando
mágoas, ódios, rancores. Isso tudo é lixo. Apodrece, faz muito mal. E impede que o Espírito Santo haja. E é motivo de escândalo. Jesus disse assim: ai daquele que escandalizar um desses pequeninos. Quem é o pequenino de Deus? Eu sou um pequenino de Deus, você também é. Nas mãos de Deus nós somos crianças. Ele nos ama, Ele nos segura no colo, Ele nos abraça, nos consola, Ele nos protege, nos guia. Como disse o apóstolo Pedro, Ele cuida de nós. Então nós somos crianças de Deus. Não podemos escandalizar as crianças. Então o cristão, a cristã, precisa trilhar no caminho da perfeição. Tem defeitos, tem pecados? Tem, todos nós temos. Mas nós temos que procurar melhorar. Cada dia nós precisamos ser melhores. Cada dia precisamos estar mais perto de Deus. Cada dia precisamos conhecer mais da Sua palavra. Um costume diário que nós devemos ter é ler e reter no coração pelo menos um versículo da palavra por dia. Eu tenho um grupo de amigos em São Paulo que cada dia copia um salmo. E o dia todo eles andam com aquele salmo. Vão para o trabalho com o salmo. Ou vão ao mercado com o salmo, vão à feira. O que forem fazer, eles levam aquele salmo e tentam memorizá-lo. Tentam colocar aquele salmo dentro do coração. Eu sei que é difícil muitas vezes, num único dia, memorizar um salmo inteiro. Mas você pode memorizar pelo menos um versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode falar esse versículo muitas vezes por dia, ou repetir pelo menos mentalmente, porque às vezes estamos num ambiente em que não podemos falar, mas precisa estar lá no nosso coração: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? São tantas palavras lindas, maravilhosas, e elas têm o poder de expulsar as palavras negativas, o pessimismo. A palavra de Deus tem esse poder. Ela é chama que incendeia. Ela é martelo que quebra a pedra mais dura. Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, transformando o nosso coração, a nossa mente, para que tudo ao redor passe por transformação. E vamos aprendendo a palavra de Deus, vamos nos purificando. E Jesus diz hoje: olha, se tua mão te leva a pecar, corta essa mão. Melhor entrar no céu com uma só do que com as duas ir para o inferno. Se o teu pé te leva a pecar, corta esse pé. Se o teu olho te leva a pecar, fura esse olho. É claro que essa palavra não pode ser tomada ao pé da letra. Compreendeu? Eu li uma notícia no jornal de uma pessoa que frequentava uma determinada igreja
E o pastor mandou que ela cortasse literalmente a mão. E ele chegou em casa e deu uma machadada na mão e ficou aleijado. Aquele pastor, com certeza, não tinha o Espírito Santo, não conhecia a palavra de Deus, não tinha sabedoria. Porque algumas palavras não podem ser tomadas ao pé da letra. Quando Jesus fala de mão, de pé, de olho, está falando de pessoas. Existem pessoas que são o nosso braço direito, não dizemos assim? Nosso braço direito. Nos ajudam demais. Mas Jesus está dizendo, se essa pessoa escandaliza a sua vida, faz você pecar, não importa que seja útil, afaste-se dela, corte do seu relacionamento, porque as más companhias, diz a palavra de Deus, corrompem os bons costumes. Existem pessoas que são como nossos pés. Nós não fazemos nada sem consultá-las. Não fazemos nada sem que elas saibam. Parece que caminham no nosso lugar. Existem outras pessoas que são como nossos olhos. Queridas, amadas, a menina dos olhos, nós dizemos, não é assim? Mas se essas pessoas não querem saber de Deus, vivem só de escândalos, atrapalham a nossa espiritualidade, nos afastam de Deus, às vezes nos levam a cometer muitos pecados. Então Jesus disse, melhor livrar-se deles, melhor ficar longe. Por mais preciosos que sejam na sua vida, melhor ficar longe. Se a pessoa leva você para caminhos errados, conduz você para o inferno, então afaste-se. É essa a interpretação correta da palavra de Deus. E a palavra de Deus fala ainda hoje palavras pesadas contra os ricos. Quem é rico? Rico é Deus. Rico é Deus. Você pode ter milhões no banco, mas esse dinheiro não lhe pertence. Você é apenas um administrador, um mordomo. Está nas suas mãos? Está, mas por algum tempo. E Deus sabe por quanto tempo. Você tem uma casa, uma fazenda, um palácio, 10 casas, 10 fazendas, 10 palácios. Não lhe pertence. Pertence a Deus. Você está administrando para Deus. E administre da melhor maneira possível. Porque um dia Deus vai tomar de volta. Vai passar para outras mãos. Compreendeu? Então ninguém é rico. Existem pessoas abençoadas, mas ricos
Rico só Deus. Então o apóstolo está falando daqueles que colocam o coração no dinheiro, se apegam ao dinheiro de uma maneira radical e matam por causa do dinheiro, mentem por causa do dinheiro, roubam, retêm o salário dos trabalhadores, são injustos, são administradores infiéis. Deus colocou nas mãos deles e eles não sabem usar. Então Jesus está dizendo: ai de vós que agis assim. Então é bom receber essa palavra e fazer uma contabilidade do que Deus colocou nas suas mãos e dizer: Senhor, obrigado por essas bênçãos, e eu quero ser um administrador fiel, um mordomo fiel, porque a minha verdadeira riqueza está lá no céu. É a coroa, é o palácio, é o reino que o Senhor preparou para mim. Lá eu vou ser rei, lá eu vou ser rainha, lá eu vou ser rico. Então nós precisamos ter essa mentalidade de pessoas que estão a caminho da grande bênção, pessoas abençoadas, porque Deus abençoa. Se você clamar e agir da maneira certa, Deus abençoa. Se você tiver amor no coração, se você ajudar a casa de Deus, se você viver a palavra, não há como Deus não abençoar. A palavra de Deus diz que Ele é fiel para os que lhe são fiéis. Muitas vezes nós queremos a fidelidade de Deus, mas nós não somos fiéis. Queremos o amor de Deus, mas não amamos. Queremos a bênção de Deus, mas não abençoamos. Queremos o perdão de Deus, mas não perdoamos os irmãos. É por isso que muitos dos nossos sonhos não são realizados, que nós não vivemos de acordo com a palavra de Deus. Nós não temos a mente de Cristo. Então a palavra de Deus nesta noite nos traz preciosos ensinamentos, pérolas valiosíssimas. Devemos colocar essa palavra no coração e vivê-la realmente. Porque Deus, Ele não quer uma nação de derrotados. Ele quer uma nação de vencedores. Nós somos a nação do Espírito Santo. É preciso que essa nação seja uma nação de vencedores. Deus não quer uma nação de entristecidos, não. Ele quer uma nação de pessoas alegres. Alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força. Deus não quer uma nação de atribulados. Quer uma nação de paz. Vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, disse Jesus. Deus não quer uma nação amarrada, vivendo na miséria, não. Ele diz assim: eu vou abrir as janelas do céu sobre vós e derramar bênçãos além do necessário.
Então a vontade de Deus é fantástica. Os desejos do coração de Deus a nosso respeito são maravilhosos. Então nós precisamos pensar como Deus pensa, agir como Deus age. E isso nós conseguimos através do Espírito Santo. Então nossa oração, nosso pedido nesta noite, é como naquele tempo, o Espírito Santo seja derramado profusamente sobre uma multidão. Diga que o Espírito Santo seja derramado sobre mim. Esse é o começo da bênção. Esse é o começo da bênção fantástica. É o Espírito Santo dentro de você. Vocês sabem o que aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado 70 vezes mais? As necessidades daquele povo, daquelas 3 milhões de pessoas, foram supridas em glória, com medida sacudida, recalcada, transbordante. Um dos sonhos daquele povo, lá no meio do deserto, era comer carne. É difícil encontrar carne no deserto. Mas depois que o Espírito Santo foi derramado sobre a nação israelita, Deus mandou carne. E não mandou pouca carne. Cada pessoa recolheu pelo menos 1 tonelada de carne. Vários caminhões caçamba de carne. Cada pessoa. Deus mandou codornizes em abundância. Um dia de caminhada. Já pensou você sair daqui e caminhar um dia inteiro? Foi essa extensão. Metros de carne. Cada pessoa podia levar para casa quanto quisesse. Difícil era trabalhar aquela carne toda, salgar, deixar secar ao sol para que durasse muito tempo. Mas a bênção de Deus é fantástica, ela não é pouca. Diga, eu quero a bênção de Deus. Digam os homens, eu quero ser um homem abençoado. Digam as mulheres, eu quero ser uma mulher abençoada. Diga, eu quero ter a minha família abençoada. Eu quero ter a minha empresa abençoada. Quero ter o meu salário abençoado. Pode dizer para Deus onde você quer a bênção. Você está diante do Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui. Diga claramente onde você quer a bênção. E Deus diz assim: o princípio da bênção é o derramamento do meu Espírito Santo. É a presença do meu Espírito dentro de você, igreja viva. Então vamos nos colocar em pé nesta noite e buscar o Espírito Santo. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu vou pedir que de coração, de alma, de espírito, de corpo inteiro,
você clame pelo Espírito Santo. Nós somos a nação do Espírito Santo. Nós queremos o Espírito Santo dentro de nós. Clame, peça. Derrama, Senhor. Derrama do teu Espírito Santo sobre toda a carne. Derrama o teu Espírito Santo, Pai, 70 vezes mais. Como o Senhor fez no meio do deserto, na nação israelita, faça no meio de nós a nação do Espírito Santo. Encha-nos com o teu Espírito. Nós pedimos no nome de Jesus.